Acabou, André. Eu não posso namorar um fracassado. A palavra ecoou no silêncio ensurdecedor do nosso apartamento de 200 metros quadrados, um espaço que eu havia trabalhado até a exaustão para pagar. Fracassado. Ela cuspiu a palavra como se fosse veneno, e talvez fosse. Laura estava parada perto da porta com a bolsa de grife pendurada no ombro, a mesma que eu lhe dera de presente de aniversário no mês anterior, comprada com o bônus de um projeto que me custou 3 noites sem dormir. Seu rosto, que eu amava por sua capacidade de se iluminar com um sorriso, estava contraído numa máscara de desprezo frio. O quê? Consegui gaguejar, embora meu cérebro ainda se recusasse a processar a cena. Laura, do que você está falando? Eu perdi o emprego. Não perdi quem eu sou. Ela soltou uma risada curta e amarga, um som que arranhou as paredes imaculadas do nosso santuário. Não, André. Você não entende. Seu emprego era quem você era, o vice-presidente das Soluções Tech, o homem que levava clientes para jantares de 5 estrelas, o homem que podia pagar por tudo isso. Seus braços se abriram, um gesto que abrangia nosso lustre de cristal, os móveis de design, a vista panorâmica da cidade de São Paulo que se estendia além das nossas janelas do chão ao teto. Eu amava aquele homem. Este aqui. Ela me olhou de cima a baixo, e pela primeira vez na vida, me senti nu e insignificante sob seu olhar. Este homem é uma casca vazia, um fracassado. O choque inicial deu lugar a uma dor aguda, física, como um soco no estômago que me deixou sem ar. Cada batida do meu coração parecia martelar a palavra em minha alma. Fracassado, fracassado, fracassado. Eu tinha sido demitido há exatamente uma semana. Uma reestruturação corporativa, eles chamaram. Um eufemismo para "você é caro e substituível". Eu estava atordoado, sim. Assustado, com certeza. Mas nunca, nem por um segundo, eu me considerei um fracassado. Para mim, era um obstáculo, um desafio a ser superado. Para Laura, era o fim da linha. Mal sabia ela. A frase piscou na minha mente, não como um pensamento coerente, mas como um instinto de sobrevivência primordial. Mal sabia ela o que aquela demissão, o que a crueldade dela estava prestes a desencadear. Eu me levantei, minhas pernas tremendo. Então é isso? 5 anos. 5 anos juntos. E você me joga fora como um terno velho porque perdi um emprego? Não seja dramático, André, ela disse, ajeitando a alça da bolsa, já se distanciando emocionalmente. Estou sendo prática. Eu tenho necessidades. Eu tenho um padrão de vida. Você não pode mais atender a isso. É simples. Ela se virou e caminhou até a porta. Não houve um último olhar, nenhuma lágrima, nenhuma hesitação. Apenas o clique decisivo da fechadura quando ela se fechou atrás de si, deixando-me sozinho no apartamento que de repente parecia uma jaula dourada e vazia. Fiquei ali, no meio da sala de estar, o silêncio pressionando meus ouvidos, e a única coisa em que conseguia pensar era em como eu tinha sido cego. Eu não tinha perdido apenas um emprego. Eu tinha perdido a ilusão de que era amado pelo que eu era, e não pelo que eu podia proporcionar. Aquele, eu percebi com uma clareza terrível, foi o verdadeiro fracasso. Mas enquanto a dor me envolvia, uma pequena brasa de raiva começou a brilhar no fundo do meu ser. Uma raiva fria e focada. Ela me chamou de fracassado. Ela não tinha ideia do que um homem que não tem mais nada a perder é capaz de construir a partir das cinzas. Para entender a profundidade da traição de Laura, é preciso entender o que eu sacrifiquei no altar do nosso relacionamento. Nosso namoro começou como um conto de fadas moderno. Eu era um jovem analista em ascensão nas Soluções Tech, uma das maiores empresas de tecnologia do país. Laura era uma curadora de arte em uma galeria boutique, cheia de vida, ambição e um gosto caro. Fui instantaneamente cativado por sua energia e sua capacidade de ver beleza no mundo. E ela, ao que parecia, ficou cativada pelo meu potencial. Nos primeiros anos, éramos inseparáveis. Eu a apoiava em suas exposições e ela me ouvia pacientemente falar sobre algoritmos e projeções de mercado. Mas à medida que minha carreira decolava, as demandas aumentavam. As promoções vinham com mais responsabilidades, mais viagens, mais noites no escritório. E Laura, em vez de se ressentir, parecia se deleitar com os frutos do meu trabalho. Amor,
O apartamento da Bruna nos Jardins é incrível. Nós poderíamos ter um assim, não poderíamos? Ela perguntava, folheando uma revista de decoração. Querida, as Maldivas parecem um sonho. Talvez nas suas próximas férias? E eu, cego de amor e com o desejo de lhe dar o mundo, dizia sim a tudo. Eu internalizei seus desejos e os tornei meus objetivos. O sucesso no trabalho deixou de ser sobre minha própria ambição e passou a ser sobre financiar o estilo de vida que ela almejava. Lembro-me vividamente do aniversário de 30 anos dela. Ela queria uma festa em um dos rooftops mais exclusivos da cidade. O custo era astronômico. Para pagar, tive que fechar um contrato internacional que exigia que eu trabalhasse por 48 horas seguidas, dormindo no escritório e sobrevivendo de café e adrenalina. Eu perdi o casamento do meu melhor amigo, algo que me arrependo até hoje. Mas quando vi o sorriso no rosto de Laura, cercada por seus amigos, com a cidade brilhando a seus pés, achei que tudo valeu a pena. Você é o melhor, meu amor. Ela sussurrou no meu ouvido naquela noite. Você faz tudo acontecer. E eu acreditei. Os sacrifícios se acumularam. Férias em família que eu perdi. Fins de semana passados em chamadas de conferência em vez de passeios no parque. Eu estava construindo um império, não para mim, mas para ela. Justifiquei minha ausência com presentes. Um carro novo para ela, joias de grife, viagens surpresa para Paris. Cada compra era uma tentativa de compensar meu tempo perdido, de provar meu amor da única maneira que eu achava que ela entendia. Materialmente, ela era a esposa troféu perfeita. Linda, elegante, socialmente adepta. Ela administrava nossa vida social, planejava jantares e garantia que estivéssemos sempre nos lugares certos, com as pessoas certas. Eu era a força financeira, o motor silencioso que alimentava seu mundo brilhante. Nós éramos uma equipe, ou assim eu pensava. Eu não percebia que, em sua mente, meu valor estava intrinsecamente ligado à minha capacidade de manter aquele motor funcionando a todo vapor. A demissão foi um raio em céu azul. A Soluções Tech foi comprada por um conglomerado maior. Da noite para o dia, a cultura mudou. A nova gestão queria otimizar a eficiência, o que significava cortar os salários mais altos. Como vice-presidente, eu era um alvo óbvio. Fui chamado a uma sala de reuniões fria numa terça-feira à tarde e, em menos de 10 minutos, meus 15 anos de lealdade e trabalho árduo foram reduzidos a um pacote de rescisão e um aperto de mão indiferente. Quando contei a Laura, sua reação inicial foi de choque. Mas não era choque por mim, pela minha dor ou pelo meu futuro. Era choque pelo que isso significava para ela. Mas, e a nossa viagem para a Toscana em setembro? Foi uma das primeiras coisas que ela perguntou. E a minha anuidade do clube? Nos dias que se seguiram, tentei ser otimista. Isso é uma oportunidade, amor, eu dizia. Posso tirar um tempo, talvez até começar minha própria consultoria. Sempre falamos sobre isso. Mas meus discursos de encorajamento eram recebidos com um silêncio gelado. Ela se tornou distante, passava horas no telefone com a mãe e as amigas, em conversas sussurradas que paravam assim que eu entrava no quarto. O calor havia desaparecido de seus olhos, substituído por uma avaliação fria e calculista. Eu podia vê-la fazendo as contas, pesando seus ativos e passivos. E, de repente, eu havia me tornado um passivo. A mulher que prometeu estar comigo na riqueza e na pobreza estava me mostrando que a cláusula da pobreza tinha um limite de tolerância muito baixo. A injustiça da situação era o que mais doía. Não era como se eu tivesse sido preguiçoso ou irresponsável. Fui vítima de uma aquisição corporativa, algo totalmente fora do meu controle. Mas para Laura, os porquês não importavam, apenas o resultado. O fluxo de dinheiro havia parado, e com ele, seu amor, sua lealdade e seu respeito. A cena do rompimento foi apenas a formalidade, a execução de uma decisão que ela já havia tomado em seu coração frio e pragmático. Ao me chamar de fracassado, ela não estava apenas me chutando quando eu estava no chão. Ela estava revelando que, para ela, eu só tinha valor quando estava no topo. A semana seguinte à partida de Laura foi um borrão de desespero. O apartamento, antes um símbolo do nosso sucesso, tornou-se um mausoléu da minha vida fracassada.
Cada objeto, cada canto gritava o nome dela. Eu vaguei pelos cômodos como um fantasma, a dor da humilhação tão palpável que eu mal conseguia respirar. O silêncio era o pior, interrompido apenas pelas vozes na minha cabeça repetindo suas palavras em um loop cruel. Fracassado, fracassado, fracassado. Passei os dias na cama, ignorando as chamadas de amigos e familiares preocupados. Eu não tinha energia para explicar, para reviver a humilhação. Eu bebia uísque direto da garrafa, esperando que o álcool anestesiasse a dor, mas ele só a ampliava. As noites eram ainda piores, preenchidas com pesadelos vívidos de Laura rindo de mim enquanto eu caía em um poço sem fundo. Foi durante uma dessas noites sem sono, por volta das 3 da manhã, que o ponto de virada aconteceu. Incapaz de suportar as paredes do apartamento por mais um segundo, peguei as chaves do carro e dirigi sem rumo pela cidade adormecida. Acabei em um mirante com vista para São Paulo, o mesmo lugar onde pedi Laura em casamento. As luzes da cidade cintilavam abaixo, indiferentes ao meu sofrimento. Sentei-me no capô do carro, o ar frio da noite cortando minha pele, e me permiti sentir tudo: a raiva, a tristeza, a autopiedade. E então, algo mudou. No meio daquela escuridão emocional, uma lembrança surgiu. Era de muitos anos atrás, na faculdade, antes das soluções tech, antes de Laura. Eu estava sentado em um café com meu velho amigo e colega de quarto, Felipe, um gênio da programação que agora trabalhava para uma gigante da tecnologia no Vale do Silício. Estávamos esboçando ideias em um guardanapo, sonhando com o futuro. Lembrei-me de uma ideia em particular, uma que me apaixonava. Uma plataforma de software que usava inteligência artificial para otimizar o uso de energia em edifícios comerciais, tornando-os mais sustentáveis e econômicos. Nós a chamamos de Ecologic. Estávamos convencidos de que poderia mudar o mundo. Mas então a vida aconteceu. As Soluções Tech me ofereceu um salário impressionante e um caminho claro para o sucesso corporativo. A ambição e a segurança falaram mais alto. Eu disse a mim mesmo que voltaria à Ecologic um dia, quando tivesse capital suficiente, quando estivesse mais estabelecido. Era uma mentira conveniente. A verdade é que eu havia trocado minha paixão por um contra-cheque gordo e pelo prestígio que vinha com ele. Eu havia me tornado o homem que Laura queria, não o homem que eu deveria ser. Ali, naquele mirante, a ironia da situação me atingiu com a força de uma revelação. Laura me chamou de fracassado por perder o emprego que me fez abandonar meu verdadeiro sonho. A demissão, a traição dela, não eram o fim. Eram uma libertação, um sinal brutal e doloroso do universo, me forçando a sair do caminho errado e voltar para o certo. Uma nova energia percorreu meu corpo, uma clareza que eu não sentia há anos. O uísque, a autopiedade, a imagem de Laura, tudo pareceu evaporar na brisa da manhã que começava a surgir. Eu não era um fracassado. Eu era um homem que tinha se perdido e que acabara de receber um mapa de volta para si mesmo. Peguei meu telefone. Minhas mãos não tremiam mais. Abri minha lista de contatos e encontrei o número de Felipe. Fazia anos que não nos falávamos de verdade, apenas trocávamos mensagens de aniversário. Respirei fundo e disquei. Do outro lado do mundo, no Vale do Silício, já era dia. Ele atendeu no segundo toque. André? Cara, são quase 6 da manhã aqui. Está tudo bem? Sua voz estava grogue de sono, mas familiar. Felipe? Eu disse, e minha própria voz soou diferente, mais forte. Desculpe ligar tão cedo, mas preciso te fazer uma pergunta. Você ainda tem aquele guardanapo? Houve uma pausa do outro lado da linha e então eu ouvi um sorriso em sua voz. Ecologic? Cara, eu nunca joguei fora. Eu sabia que um dia você ligaria. Aquele foi o momento do basta. O momento em que a vítima morreu e o empreendedor nasceu. Eu não ia mais lamentar a vida que perdi. Eu ia construir a vida que eu deveria ter tido o tempo todo. E eu faria isso com tanto sucesso, com tanta paixão, que a palavra fracassado se tornaria uma piada. Laura não sabia, mas ela não tinha me destruído. Ela tinha acabado de acender o pavio. A conversa com Felipe foi a faísca que incendiou a floresta. Nos dias seguintes, a dor deu lugar a um propósito febril. Vendi o apartamento. O processo foi doloroso, cada cômodo uma lembrança de uma vida falsa,
Mas a venda me deu o capital inicial que eu precisava desesperadamente. Vendi o carro de luxo, as obras de arte caras que Laura havia escolhido, os relógios de grife. Liquidei cada símbolo daquele estilo de vida superficial e me mudei para um pequeno apartamento alugado no centro da cidade, um lugar com espaço suficiente para uma cama, uma mesa e um quadro branco. Meu novo lar tornou-se o quartel-general da Ecologic. O quadro branco, meu bem mais valioso, estava sempre coberto de algoritmos, modelos de negócios e planos de ação. As noites que antes eram gastas em restaurantes caros, agora eram dedicadas a videochamadas com Felipe, que, para minha surpresa e eterna gratidão, decidiu se juntar a mim. Ele manteve seu emprego diurno no início, mas dedicava todas as suas horas vagas ao nosso projeto. Éramos novamente os dois garotos da faculdade com um guardanapo, mas agora tínhamos experiência, um pouco de dinheiro e uma motivação feroz. O processo foi brutalmente difícil. Eu vivia com o dinheiro da rescisão e da venda dos meus bens. Troquei os jantares de lagosta por macarrão instantâneo. O sono tornou-se um luxo. Havia dias de dúvida paralisante, quando olhava para a complexidade do que estávamos tentando construir e sentia um calafrio de medo. Eu tinha apostado tudo em uma ideia de faculdade. E se Laura estivesse certa? E se eu fosse de fato um fracassado? Mas toda vez que a dúvida surgia, eu me lembrava do desprezo em seus olhos. Eu usava a dor daquela memória como combustível. Cada linha de código que escrevíamos, cada e-mail para um potencial parceiro, cada pequena vitória era um ato de desafio. Eu não estava apenas construindo uma empresa. Estava reconstruindo minha identidade, tijolo por tijolo. Os primeiros 6 meses foram de trabalho de base. Felipe focou no desenvolvimento do software principal, criando uma IA incrivelmente sofisticada que podia aprender os padrões de uso de energia de um edifício e fazer ajustes em tempo real, desde o ar-condicionado até a iluminação, para minimizar o desperdício sem sacrificar o conforto. Minha função era ao lado comercial. Passei semanas pesquisando o mercado, identificando os maiores consumidores de energia no setor imobiliário comercial, shoppings, prédios de escritórios, hotéis. Criei um plano de negócios detalhado, preparei apresentações e comecei a bater em portas. As primeiras reuniões foram desmoralizantes. Eu era apenas André, o ex-executivo das soluções tech, sem um produto funcional para mostrar, apenas uma promessa. É uma ideia interessante, diziam eles. Mas volte quando tiver um protótipo. A rejeição era constante, mas diferente da demissão. Desta vez, não era pessoal. Era o processo. Cada não me ensinava algo novo, me forçava a refinar minha abordagem, a fortalecer meus argumentos. Em vez de me sentir derrotado, eu me sentia revigorado. O ponto de virada no desenvolvimento veio após 8 meses de trabalho incansável. Felipe conseguiu criar um protótipo funcional. Instalamos em um pequeno prédio comercial de um amigo do meu pai, que concordou em ser nossa cobaia em troca de uma participação simbólica na empresa. Por 1 mês, monitoramos os dados. E os resultados foram melhores do que havíamos sonhado. A Ecologic reduziu o consumo de energia do prédio em 38%. Com dados concretos em mãos, tudo mudou. Felipe, vendo o potencial real, pediu demissão de seu emprego no Vale do Silício e se mudou para São Paulo para trabalhar em tempo integral. Alugamos um pequeno escritório, contratamos 2 estagiários de engenharia talentosos e começamos a abordar clientes maiores. Conseguimos nosso primeiro contrato grande com uma rede de hotéis boutique. O CEO, um homem chamado Ricardo Vargas, era um visionário que acreditava na sustentabilidade. Ele viu o potencial não apenas para economizar dinheiro, mas também para usar a Ecologic como uma ferramenta de marketing, posicionando seus hotéis como ecologicamente corretos. A implementação foi um sucesso retumbante, e o estudo de caso que publicamos sobre o projeto se tornou viral nos círculos de tecnologia e sustentabilidade. De repente, não éramos mais nós que batíamos nas portas. As portas estavam batendo para nós. Empresas de capital de risco que antes haviam ignorado meus e-mails, agora estavam me convidando para almoçar. Em 18 meses, passamos de uma ideia em um guardanapo para uma startup de tecnologia em rápido crescimento, com uma lista de clientes impressionantes e uma rodada de financiamento Série A que avaliou a Ecologic em dezenas de milhões de reais. Eu havia me transformado.
O homem que se vestia com ternos caros para impressionar os outros agora usava jeans e camisetas com o logo da nossa empresa. O homem que media o sucesso pelo tamanho do seu bônus agora o media pelo impacto que estávamos causando e pela paixão da nossa equipe. Eu trabalhava mais horas do que nunca, mas não parecia trabalho. Era uma missão. Durante todo esse tempo, eu não tive notícias de Laura. Eu a havia bloqueado em todas as redes sociais, mudado meu número de telefone. Eu não sentia a necessidade de exibir meu sucesso para ela. Minha vingança não era sobre ela ver que eu tinha vencido. Era sobre eu saber que eu havia vencido, em meus próprios termos. Eu estava feliz, genuinamente feliz, de uma forma que nunca fui quando estava com ela. Mal sabia eu que o destino estava prestes a organizar um encontro que seria mais catártico do que qualquer confronto que eu pudesse ter planejado. 2 anos após o fatídico dia da minha demissão, a Ecologic estava no topo do mundo. Havíamos nos tornado a principal referência em tecnologia de construção sustentável na América Latina. Ricardo Vargas, nosso primeiro grande cliente, havia se tornado um amigo e mentor, e foi ele quem nos indicou para o Prêmio Inovação e Sustentabilidade, o evento mais prestigiado do nosso setor. Para nossa imensa alegria, nós ganhamos. A noite da premiação foi surreal. O salão de festas de um hotel de luxo estava repleto de CEOs, investidores e a nata do mundo corporativo brasileiro. Eu, Felipe e nossa pequena equipe, que agora contava com 50 pessoas, estávamos sentados em uma mesa na frente, sentindo-nos um pouco como impostores, mas exultantes. Quando anunciaram a Ecologic como vencedora, a explosão de aplausos foi ensurdecedora. Subi ao palco com Felipe, o pesado troféu de cristal em minhas mãos, e olhei para a multidão. E foi então que a vi. Laura. Ela estava sentada em uma mesa não muito longe da minha, ao lado de um homem mais velho, de cabelos grisalhos e um terno caro que gritava dinheiro antigo. Ele parecia entediado, enquanto ela me encarava com uma expressão indecifrável de choque, descrença e algo que eu não conseguia identificar. Inveja? Arrependimento? Nossos olhos se cruzaram por um breve segundo. Eu não sorri, não zombei, não fiz nenhum gesto. Apenas dei um leve aceno de cabeça, um reconhecimento educado, antes de me virar para o microfone. Meu discurso foi breve. Agradeci a minha equipe, a Felipe, aos nossos clientes. Falei sobre a importância da sustentabilidade e sobre como a inovação poderia resolver problemas reais. Enquanto falava, eu não pensava nela. Eu pensava na jornada, no trabalho duro, na crença inabalável que nos trouxe até ali. Após a cerimônia, fomos inundados por pessoas querendo nos parabenizar. Eu estava no meio de uma conversa com um potencial investidor de Singapura quando senti um toque no meu braço. Virei-me e lá estava ela. André, disse Laura, sua voz um pouco trêmula. Parabéns. É incrível o que você fez. Obrigado, Laura, respondi, meu tom calmo e neutro. É bom ver você. O homem com quem ela estava se aproximou, envolvendo a cintura dela possessivamente. Ele me olhou de cima a baixo com um ar de superioridade. Então você é o garoto prodígio da tecnologia do momento. Minha empresa, a Rossi Empreendimentos, estava pensando em investir em sustentabilidade. Talvez devêssemos conversar. Eu reconheci o nome. Rossi Empreendimentos. Uma gigante do setor imobiliário, conhecida por suas práticas antiquadas e por resistir a qualquer tipo de modernização. A ironia era deliciosa. Agradeço o interesse, Sr. Rossi, eu disse, estendendo a mão. Mas, para ser honesto, nosso cronograma de implementação está lotado para os próximos 2 anos. Estamos focando em parceiros que compartilham nossa visão de futuro, não apenas em quem procura cortar custos. A expressão de Rossi azedou. Laura parecia querer que o chão a engolisse. Foi então que o golpe de misericórdia veio de uma fonte inesperada. Ricardo Vargas, o CEO da rede de hotéis, aproximou-se e colocou um braço em volta dos meus ombros. André, meu amigo. Que noite. Estava contando ao pessoal da Forbes como você é o verdadeiro negócio. Ele disse em voz alta, antes de se virar para o casal. Ah, olá, Rossi. Laura, não sabia que vocês se interessavam por inovação. O desprezo velado em sua voz era uma obra de arte. Rossi forçou um sorriso. Sempre buscando novas oportunidades, Vargas. Estava dizendo a este jovem, André,
que deveríamos marcar uma reunião. Vargas riu. Boa sorte com isso. A Ecologic não trabalha com qualquer um. Eles estão mudando o mercado, não apenas participando dele. Na verdade, André, eu preciso roubá-lo. O ministro do Meio Ambiente quer uma palavra com você. Enquanto Vargas me guiava para longe, dei um último olhar para Laura. O véu de compostura havia caído. Em seu rosto, vi a compreensão total do que ela havia perdido. Não era o dinheiro ou o status. Era a chance de fazer parte de algo real, algo importante. Ela não havia me deixado por ser um fracassado. Ela me deixou porque não teve a visão para ver o vencedor que eu sempre fui por dentro. Naquele momento, toda a dor e a amargura que eu carreguei se dissiparam. Eu não sentia triunfo ou desejo de vingança. Senti uma espécie de paz. A justiça não veio de um confronto gritado, mas de um sucesso silencioso e inegável. Ela havia feito sua escolha baseada em valores superficiais e agora estava vivendo com as consequências, para sempre uma espectadora da vida que poderíamos ter construído juntos, se ela tivesse acreditado em mim. Mas, no final das contas, percebi que eu não precisava que ela acreditasse. Eu só precisava acreditar em mim mesmo. Voltei para o meu novo escritório alguns dias depois, o troféu do prêmio brilhando em uma prateleira na parede. Era um espaço amplo e moderno, com paredes de vidro e uma vista deslumbrante da cidade. Era maior e mais impressionante do que meu antigo escritório nas Soluções Tech, mas a diferença fundamental não estava no tamanho ou na decoração, estava na sensação. Este lugar pulsava com energia, com a paixão de uma equipe que estava construindo o futuro. Era um espaço que eu havia criado, não um que me foi dado. Enquanto olhava pela janela, a mesma paisagem urbana que uma vez pareceu zombar de mim do mirante, agora parecia cheia de possibilidades. A jornada tinha sido um inferno, mas me forjou em alguém mais forte, mais resiliente e, o mais importante, mais autêntico. Perder o emprego e o amor de Laura não me destruiu. Me despojou do que não era essencial e me forçou a encontrar meu verdadeiro núcleo. A vingança, percebi, não era sobre provar que ela estava errada. Era sobre provar a mim mesmo que eu estava certo. Certo em seguir minha paixão, certo em apostar em mim mesmo, certo em acreditar que meu valor não era definido por um cargo ou um saldo bancário. Minha vida agora era infinitamente mais rica. Não apenas financeiramente, embora a Ecologic estivesse prosperando, mas rica em propósito e em relacionamentos genuínos. Felipe era mais do que um sócio, era um irmão. Minha equipe era minha família. E sim, havia alguém novo na minha vida. Conheci a Clara em um evento de caridade. Ela era uma arquiteta especializada em design sustentável, e nossa primeira conversa durou 3 horas, falando sobre trabalho, sonhos e valores. Quando contei a ela minha história, ela não viu um homem que foi abandonado. Ela viu um homem que se reconstruiu. Ela se apaixonou pelo André da Ecologic, o homem que eu era de verdade, não pelo vice-presidente das Soluções Tech. Às vezes penso em Laura e no Sr. Rossi. Imagino-os em seus jantares silenciosos, em seu mundo de aparências, e não sinto nada além de uma leve pena. Eles tinham riqueza, mas não tinham alegria. Tinham status, mas não tinham propósito. A vida tem uma maneira irônica de nos dar exatamente o que precisamos, muitas vezes disfarçado do que mais tememos. Eu temia o fracasso, e foi preciso experimentar o que o mundo considerava um fracasso para encontrar o verdadeiro sucesso. O sucesso de acordar todos os dias animado com o que faço. O sucesso de estar cercado por pessoas que me inspiram. O sucesso de saber que, não importa o que aconteça, eu tenho a força e a capacidade de construir e reconstruir minha própria vida, em meus próprios termos. Eu não era mais um refém das expectativas de ninguém. Eu estava livre. E essa, afinal, é a maior vitória de todas. O que você faria se a pessoa que você ama te abandonasse em seu momento de maior necessidade? Você acha que a verdadeira medida de uma pessoa é revelada na adversidade? Eu aprendi que, às vezes, ser chamado de fracassado pode ser o maior presente que alguém pode te dar, pois te força a redefinir o que o sucesso realmente significa para você. Quero muito saber a sua opinião. Deixe um comentário abaixo com uma nota de 1 a 10 para esta jornada de superação. Se você gostou desta história e quer ver mais conteúdo como este, não se esqueça de clicar em curtir e se inscrever no canal. Fazendo isso,
Você nos ajuda a trazer mais histórias emocionantes e inspiradoras todos os dias. Fique de olho no vídeo que está aparecendo na sua tela agora para outra história cativante. Até breve. M.